Outro trechinho que a gente separou é a resposta dele sobre usar Gabigol e Pedro juntos. Quero ouvir se essa foi uma das mais complicadas ou não, Rodrigo, olha só. Eu conversei com o Gabi e com o Pedro a respeito e falei da possibilidade da utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Essa aí eu já acho que precisa de um tradutor aí. A gente pode tentar aqui. Porque assim, ele Pelo começa... que eu traduzi. Vamos lá, vamos ver o seu entendimento. Que Gabigol e Pedro devem jogar juntos, mas aí com o trio, com o Bruno Henrique, é mais difícil. Também foi o que eu entendi, mas assim, não tá completamente claro, que ele acha que se botar muito atacante vai criar um desequilíbrio defensivo ali, que vai ser um problema, e que, portanto, se ele botar o Pedro e o Gabigol, beleza, mas não dá para botar mais um atacante como o Bruno Henrique. Mas aí no meio ele coloca uma outra frase ali que não fica muito claro, conjunto da obra, aí tipo, eu já me perdi ali se era exatamente isso que ele queria dizer, porque aí contando o conjunto da obra, o equilíbrio e tal, achei que ficou... Mas o que deu a entender, sim, que ele pode ter os dois, até porque ele falava que o Gabigol é um atacante de mais mobilidade, ele vê como diferente do Pedro, ele falou isso em outro trecho, inclusive disse que os dois não disputaram a mesma posição para a Copa, né, quando o Tite convocou, então ele vê os dois como diferentes, mas eu acho que ele entende que só podem jogar ali dois atacantes, senão o time fica muito exposto. Foi o que... Mas aí a gente precisou dessa tradução ali, a tecla SAP, mas pelo que eu entendi foi isso aí, que dá para jogar dois atacantes, mas só dois, se tiver muita gente exposta, muito atacante, o time vai ficar desequilibrado, e ele falou em alguns momentos sobre essa necessidade do equilíbrio defensivo, embora tenha deixado claro que vai armar o Flamengo de forma ofensiva, para dominar os jogos, enfim. Rodrigo Chagas deu a entender que o BH vai ser reserva, kkk. Não sei se foi muito bem isso, né? Eu não entendi isso, pelo menos. Mas também é isso, é tão confuso que cada um entende o que quer, né? O Anselmo Micheletti diz aqui que ele precisa de um tradutor mesmo. Isso pode ser até uma profissão, hein? Aí no Rio de Janeiro é professor de titês, tradutor de titês. A gente fez muita... Pra tanto, hein? Fala, Rodrigo. Não, é porque a gente fez muita coletiva de seleção, né? E a gente ficava pegando essas entrelinhas dele, porque várias vezes você fazia uma pergunta, e eu fiz zilhões, assim, coletiva, pergunta completamente objetiva, direta para ele, e aí ele começava com esse raciocínio circular, e aí você ficava, então eu acho que ele quis dizer isso aqui e tal, não sei o quê. Como não tem conta, uma segunda pergunta, né, na seleção, você ficava, às vezes, traduzindo de fato, né? Então já cria esse costume. Porque ele tem esse jeito de comunicar, é o jeito dele, enfim. Ele não vai mudar agora com 62 anos, né? É a forma do Tite. Mas eu acho que eu prefiro quem responde demais do que responde de menos. Eu entrevistei uma pessoa essa semana, daí você fala assim, e aí, a pessoa, sim. Exato, tá bom, deixa o Tite. Acho até que eleva um pouquinho o nível do debate, né? Trazendo uma qualidade, um vocabulário melhor e tal, mas eu concordo com a leitura de vocês. Eu acho que nenhum técnico mais pode pegar o Flamengo e dizer que Gabriel e Pedro não podem jogar juntos. Nunca nenhum falou isso dessa forma tão assertiva, mas nenhum também colocou os dois para jogar juntos, ou fazia testes de 10 minutos e falava que não dava certo. Aí chegou o Dorival Júnior e mudou totalmente essa perspectiva, porque deu certo. Né? Deu certo e o Flamengo ganhou 2 campeonatos importantes e a era Dorival ainda que curta, e o grande erro do Flamengo, no meu ponto de vista, foi ter não renovado com o Dorival, né? Foi o que gerou essa temporada tão traumática, tão trágica para um time com o elenco que tem, com o dinheiro que tem. Olha aí, eu dei uma de Tite agora, fiz um belo de um aposto. Mas o Dorival mostrou que Pedro e Gabigol podem jogar. E ninguém mais pode chegar lá, sentar lá e falar, não dá.
Mas o Dorival não tinha vários dos jogadores que o Tite tem. Ele não tinha o Bruno Henrique, que estava machucado, ele não tinha o Luiz Araújo, que não era contratado ainda, e o Everton Cebolinha tinha acabado de chegar e acho que não agradou logo de cara inicialmente, tanto que não jogou com o Dorival, depois não jogou com praticamente nenhum, jogou um pouquinho com o Vitor Pereira, né? Mas ele nunca emplacou, né? Essa que é a real no Flamengo. Então, nesse momento, o Tite tem opções que o Dorival não tinha. Com as opções que o Tite tem, talvez o Dorival também não tivesse colocado Pedro e Gabigol para jogar juntos. Mas ele apenas nos mostrou que funciona e nenhum outro técnico pode chegar lá, sentar e falar assim, olha, não dá, não encaixa. Pode não escalar, mas não pode falar que não dá, né? E até porque os dois caíram, né? O Pedro caiu, o Gabigol caiu também. Pela fase, não faz o mínimo sentido o Gabigol Exato. ser escalado como titular hoje em dia. Ele não tá jogando o suficiente para ser titular. Imagina você barrar o Bruno Henrique hoje em dia para botar o Gabigol em campo errando tudo do jeito que ele tá. Quando ele tiver recuperado. Não seria um bom começo, né? Quando ele tiver recuperado tecnicamente, aí você vai ter uma discussão, vai usar um aqui, um outro formato, aí sim, mas hoje, no momento, tem muita discussão. É o Bruno Henrique e o Pedro, que o Pedro tá com uma fase um pouco melhor que a do Gabigol, não que esteja boa, também concordo com o Júlio, também tá mal, não faz gol em bola rolando já há algum tempo, mas pelo menos ele tem dado jogo pro time, né? Faz um pivô e tal. E o Bruno Henrique tem, embora as duas atuações recentes não tenham sido grandes coisas, ele tem momentos ali que os outros dois não têm, então não faz sentido. Mas o que eu acho é que ele está colocando como futuro, né? Porque esses jogadores vão estar aí no ano que vem, provavelmente, né? O Bruno Henrique se renovar e o Pedro e o Gabigol certamente vão estar. E segundo a informação do Mauro César ontem aqui no UOL, o Gabigol vai ficar por mais 4 anos, hein? O Flamengo já encaminhou a renovação. O contrato atual, que ia até o fim de 2024, deve ser prolongado até o fim de 2028, com aumento salarial e bônus por metas, mas os valores ainda não foram divulgados. Ao contrário do Gabigol, a negociação com o Bruno Henrique ainda não está muito adiantada, porque ele quer um contrato de 3 anos, o Flamengo oferece 2. E a questão financeira também está distante, porque ele quer uma coisa e o Flamengo quer outra. Considerando o momento dos dois, e incluindo que o Bruno Henrique interessa a outros clubes, né? Faz sentido a negociação do jeito que está? Eu acho que o Flamengo tá errando a mão, né? O Flamengo precisa dar uma renovada no elenco, precisa dar uma girada. Tá cheio de exemplo aí mundo afora de como é importante você rodar o teu elenco. Não são jogadores com grande potencial de venda. A impressão que eu tenho é que a concorrência tá adorando ver o Flamengo ter o abacaxi da renovação do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique, ele é um jogador querido pela torcida, ele é um jogador que foi meio que o único que se salvou da temporada, e a torcida não tem a visão de negócio que um clube deve ter. É óbvio que o Flamengo não tem que fazer um contrato de 3 anos com o Bruno Henrique, e nem de 2. Sim, é óbvio que o Bruno Henrique é um jogador com problemas de lesão, com uma lesão muito grave, e que está em alta. E numa alta que a gente não sabe se vai durar 1 mês ou 6 meses, mas dificilmente vai durar 3 anos, muito dificilmente vai durar 3 anos. Então, e renovar por 4 anos com o Gabigol na fase que ele está, é um negócio surreal até, né? O Flamengo ele não soube dar a saída a alguns jogadores e arejar o seu ambiente com outras figuras de impacto, outros jogadores mais jovens e com mais fome. A questão no futebol é a fome. O jogador de futebol tem uma grande dificuldade de se manter motivado e focado o tempo inteiro. São poucos os técnicos e os clubes que conseguem fazer isso. Na minha opinião, o Flamengo erra com esses contratos longos com gente que já está aí há 4, 5 anos no clube. É surreal mais 4 anos de Gabigol? Olha, Domi, eu acho ainda não está fechado, né? Está encaminhado, como o Mauro falou, avançou, né? O que eu acho é que é um pouco cedo para a gente saber o que vai ser o Gabigol. Ele é mais novo que o Bruno Henrique, tem 27 anos, mas ele está numa fase que já dura um tempo. Acho que a avaliação de você renovar um contrato que só vai acabar no fim do ano que vem, talvez seja um pouco precipitado se fazer essa renovação, dependendo do custo. A gente não sabe exatamente qual é o custo, o próprio Mauro ainda não publicou o custo, né? Ou, enfim, a gente não tem o custo. Então,
ainda precisaria saber exatamente quanto que custa. No caso do Bruno Henrique, eu sei que o clube tentou fazer inicialmente um contrato de 1 ano e fazer uma política tipo do Real Madrid, jogadores acima de 30 anos, né? O Bruno Henrique tem 33, só tivessem 1 ano de contrato. Só que ele tem mercado, tem clubes de olho nele. Tendo ele mercado, o jogador pressiona para 3 anos, já tinha chegado a um acordo de 2, aí o jogador pede de novo 3 anos. Acho que vai ficar nessa estica a corda, como é que a gente chama? Puxa a corda de um lado e de outro, mas eu ainda acho que o Flamengo é o favorito para renovar com ele. E eu acho que o Júlio falou sobre lesão grave, ele teve uma lesão grave, mas hoje em dia ele não tem nenhuma lesão crônica, né? Ele está recuperado. Ele teve um problema no joelho, que foi um rompimento ali de ligamento, mas hoje ele não tem nenhum problema físico, né? E está rendendo bem. É um jogador fisicamente, eu acho que 2 anos é algo plausível pelo rendimento dele. Agora vai ter que acertar, ver qual é o valor, porque a discussão é que tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol querem luvas como se o Flamengo estivesse pagando novamente a contratação deles. E essa que eu acho que é a discussão de valor ali dentro, se o Flamengo paga um valor novo, ou seja, uma luvas que vai ser diluída no contrato, além do salário, e isso torna a contratação mais cara. Mas aí você também pensa, vai contratar outro centroavante no mercado que não seja o Gabigol, quanto você vai gastar? Né? Então, tem essa discussão. Agora, ele tem que estar recuperado, né? Porque o futebol que ele apresentou nessa temporada não é um futebol de um salário top de linha do futebol brasileiro, né? Vamos ver o que o Tite pode fazer para recuperá-lo, porque se não recuperá-lo e você tiver uma renovação por 4 anos, que ele vai até os 31 jogando do jeito que ele tá, aí não faz sentido, né? A gente vai ter que entender como é que vai ser o rendimento dele. O Deivinho, que tá sempre aqui com a gente, é palmeirense, óbvio, já tá falando, vem ser feliz por aqui, Bruno Henrique. Enquanto o Gilmar Gonzaga, que também tá sempre aqui com a gente, muito obrigada, diz que o Tite vai reforçar a panela dos jogadores do Flamengo, em vez de desfazer a panela. E aí, Júlio, você tem essa sensação também? Pode ser o efeito prático disso. Eu, no lugar do Flamengo, adoraria ver o Bruno Henrique fazer um contrato de 3 anos com o Palmeiras, que não tem as finanças tão pujantes quanto o Flamengo, jogador de 33 anos, como disse o Rodrigo. Para mim é um erro de cálculo absurdo. Achar que o Bruno Henrique vai render por mais 2, 3 anos nesse nível. Mas tudo bem, obviamente eu respeito as opiniões contrárias e eu posso perfeitamente estar errado. As panelas do Flamengo, elas precisam ser desfeitas. Nenhum clube pode ficar refém do seu elenco, e claramente isso aconteceu com a dobradinha Marcos Braz, elenco no Flamengo nos últimos 4 anos. Isso obviamente aconteceu. E a gente já viu essa história se repetir, e o Flamengo ganhou coisas de menos para o time que tinha em 2020, 21, 22, 23. Nossa, Júlio, mas ganhou uma Libertadores, ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil. Ok, ele disputou, quanto que eu falei? 20, 21, 22, 23, né? Ele disputou 4 Libertadores para ganhar uma, disputou 4 Brasileiros para ganhar um, disputou 4 Copas do Brasil para ganhar mas aí você excluiu o 19, foi um ano desse time também. Não. Aí a análise é só a partir de 2020. É uma análise muito justa com o time, né, Júlio? Não, Rodrigo, eu tô falando o seguinte, o time explode em 2019 e ganha tudo. E a partir daí, você já tem um novo momento. É o time que já ganhou tudo. E você precisa analisar como que esse elenco e como que a dança de técnicos foi transcorrendo ao longo desse período. Era um time que em 5 anos, considerando a base de 2019, considerando o que ele se mostrou capaz de produzir em 2019, que foi ganhar praticamente tudo em 2019, jogando o melhor futebol que o Brasil viu em um período aí de 20 anos, nesse século, eu diria. Muita gente fala do Cruzeiro de 2003, mas eu acho que o Flamengo de 2019 foi o time mais avassalador num ano específico que o Brasil viu, desde ali de grandes times que o Brasil teve nos anos 90, enfim, e aí começa todo um êxodo mais forte com a União Europeia, com o Lei Bosman e etc. O que aquele time fez, o que aquele time estabeleceu como patamar, usando o termo do Bruno Henrique em 2019, o que veio a partir daí nas 4 temporadas seguintes foi muito pouco, no meu ponto de vista. E acho que isso teve a ver com um clube refém do elenco e com uma dança de técnicos absolutamente injustificável.
Agora, dinheiro não vai faltar, né, Rodrigo, para esse time, porque você fez uma reportagem hoje aqui no UOL mostrando que o valor de patrocínio do uniforme do Flamengo chegou a 170 milhões de reais. Comparado com o Palmeiras, que liderou o valor nos últimos anos, o Flamengo está muito à frente agora, hein? Porque o Palmeiras agora tá. A questão é, enquanto o Flamengo estava renovando quase todas as partes da sua camisa, né? BRB, Adidas, Pixbet, que são aí Mercado Livre, que são os principais patrocinadores, mais quem faz a camisa, né? Que no caso a Adidas. O Palmeiras está com o valor que foi fechado em 2021 para os anos seguintes, ou seja, 22, 23, 24, da Crefisa, um valor estagnado, né? Um valor que não tem reajuste de inflação. E aí o contrato da Puma, sim, que é um bom contrato. E aí o Palmeiras, que estava na frente do Flamengo ali, que você pegasse 2021, tinha 113 milhões, 110 milhões, enfim. Isso a gente está falando só do uniforme. Hoje em dia o Flamengo está em 170 e o Palmeiras ficou em 113 e o Flamengo estava abaixo de 100 naquela época, né? Então ele foi renovando, fazendo contratos melhores, enquanto o do Palmeiras está parado no mesmo valor. Então, por isso, hoje está se distanciando e a distância vai aumentar para o ano que vem, porque já tem o contrato do Palmeiras vai ficar a mesma coisa, porque não tem reajuste nem de inflação, e o contrato do Flamengo, esse do Pixbet já vai ter um reajuste de mais de 20 milhões, você possivelmente vai ter no Master, pode mudar e assumir a Pixbet, ou vai ter uma melhora do BRB, vai para uns 200 no ano que vem, provavelmente algo como 200 milhões de reais. E aí a distância vai aumentando, enquanto o contrato do Palmeiras é o mesmo desde 2022, né? Então, essa é uma distância, esse é o valor usado para salários, né? Vamos pensar assim, quase todos os clubes de futebol usam dessa forma. Você vende jogador e usa o dinheiro que você vendeu para comprar, se você faz uma gestão correta, né? Porque é uma geração de caixa extra, e aí você usa para investimento, e você usa a sua receita recorrente, patrocínio, TV, bilheteria, para ir pagando despesas, salário de jogador, enfim, despesas ali do clube, esse tipo de coisa, sendo que do futebol são as maiores despesas. Então você vai ter maior capacidade de pagar salários altos dentro do clube, com esses aumentos de patrocínio, tem aumentado bilheteria, tem aumentado o sócio-torcedor. Nessa parte, o clube tem gerado mais receita para pagamento de despesas de um time mais caro. Agora, as contratações vão ser provavelmente viabilizadas por dinheiro de venda, porque o clube vendeu bastante, vendeu 300 milhões esse ano, né? Então, vai ter dinheiro, mas não vai ser feio. Eu já fiz uma matéria também dizendo isso, não vai ser maluquice, Super Flamengo, essas coisas. Eu ouvi várias fontes do clube, ninguém fala nisso aí, entendeu? Vai ser o valor ali possível dentro do orçamento, que vai ser muito bom, porque é o clube hoje com as finanças mais robustas do país.